Saudações geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso Zoneamento Agroclimático no QGIS, ZAQGIS. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. A aula 3 de nosso curso é intitulada Matemática de Imagens Matriciais, do curso Zoneamento Agroclimático no QGIS. Nesta videoaula, dentro do QGIS, vamos dar início aos procedimentos metodológicos necessários para a realização das operações de matemática sobre imagens matriciais dentro do QGIS. A primeira coisa que nós vamos fazer nesta videoaula é salvarmos o nosso projeto. Então, vamos clicar sobre o nosso menu Projeto e, posteriormente, vamos clicar sobre a opção Salvar como. Na caixa de diálogo Salvar Projeto como, vamos apontar para a unidade C de nosso computador. Posteriormente, vamos dar um clique duplo sobre a nossa base de dados, ZAQGIS. Sendo assim, vamos selecionar o nosso último projeto, ZAQGIS Aula 2, e vamos trocar 02 por 03. Sendo assim, nosso novo projeto será intitulado ZAQGIS Aula 3. Posteriormente, vamos clicar sobre o botão salvar. Neste momento, no canto superior esquerdo de nosso QGIS, nós estamos com um novo projeto intitulado ZAQGIS Aula 3. Ótimo! Então, sendo assim, nós iremos nesta videoaula realizarmos a soma de todas as imagens matriciais de deficiência hídrica e vamos tirar a média aritmética das imagens matriciais de temperatura média do ar. Então, inicialmente, vamos então clicar sobre o menu Raster. Dentro do menu Raster, vamos clicar sobre a primeira opção, Calculadora Raster. Na caixa de diálogo Calculadora Raster, nós iremos somar todas as deficiências mensais. Então vamos lá. Então nós vamos salvar vamos então começar com a primeira deficiência, que é a do mês de janeiro. Então vamos selecionar def_jan@1. Vamos dar um clique duplo. Posteriormente, vamos apenas clicar sobre o botão mais. E vamos agora repetir o mesmo processo anterior para os demais meses. Mais def_fev. Então, você vai clicar sobre def_fev@1. Mais def_março. Então, você vai procurar deficiência para o mês de março. Então, ela está aqui, ó, março. Ótimo. Então, def_mar@1. Então, vamos dar um clique duplo. Mais def_abril. Então, você vai procurar pela deficiência do mês de abril. Tá aqui. Mais maio. Então, você vai procurar pela deficiência de maio. Def_mai. Ótimo. Junho agora. Então, você vai clicar sobre mais. Não pode esquecer. Def_junho. Def_junho. Ótimo, junho. Mais def_julho.
Então tá aqui, def_jul. Mais agosto agora, def_agosto. Mais setembro. Então você vai procurar aqui, def_7@1. Mais outubro. Então você vai procurar pela deficiência de outubro. Tá aqui, ó, def_alt@1. Mais novembro, aquela aqui, def_9. E, por último, vai clicar sobre o maisinho, def_dezembro. E vamos conferir. Então, você não precisa colocar parênteses, basta você somar. Então, vamos lá, vamos conferir. def_jan mais def_fev mais def_mar mais def_abr, que é abril, mais def_mai mais def_jun mais def_julho mais def_agosto mais def_setembro mais def_alt, que é outubro, mais def_novembro mais def_dezembro. Ótimo. Então, a expressão inclusive ficou válida. Então tá tudo correto. Sendo assim, nós vamos dar o nome de saída desta nova imagem. Então você vai clicar aqui na caixa de saída, camada de saída, nessa reticência, você vai clicar sobre ela, vai vir dentro da unidade C do seu computador, vai selecionar, depois você vai dar um clique duplo sobre base de dados ZA-QGIS. Aqui dentro, você vai salvar a sua imagem com que nome de saída? Então vamos lá então, o nome que você vai dar vai ser o quê? Simples. Então você vai selecionar a sua imagem com o nome, vai digitalizar aqui o nome seguinte, def_anual. Tudo bem? Tudo ótimo? Então def_anual, certo? Então, deficiência_anual. Vamos clicar, então, posteriormente, sobre o nosso botão salvar. Ótimo. A imagem de saída, o formato da imagem de saída será GeoTIFF. E vamos assumir as funções como padrão aqui da extensão de saída. Então, vamos deixar essa função aqui, tá? Vamos deixar tantas coordenadas x mínimo, x máximo, y mínimo, y máximo como padrão aqui. Combinado? E o sistema nosso que nós estamos trabalhando é o SIGAS 2000, que é o 31984, que é justamente o nosso sistema que já está aqui, ó. 31984 SIGAS 2000 UTM-24S. Ótimo. Então vamos clicar sobre o botão OK. Ótimo. Então estamos processando, então estamos realizando a soma de todas as 12 imagens matriciais de deficiência hídrica anual. Então obtivemos essa imagem aqui, def_anual. Sendo assim, vamos arrastar essa imagem de deficiência anual para abaixo de áreas inapropriadas. Ótimo. Então essa é a nossa imagem de deficiência hídrica anual. Vamos aproveitar, como eu já tinha prometido na última videoaula, vamos formatar, então, a simbologia desta camada. Então, vamos dar um clique duplo sobre def_anual, sobre essa camada, e na caixa de diálogo propriedades da camada, def_anual/simbologia, vamos selecionar a opção simbologia. No drop-down da opção tipo de renderização, vamos selecionar a opção banda simples falsa cor. Sendo assim, nós vamos agora expandir a opção configurações de valor mínimo e máximo. E sendo assim, no drop-down da opção precisão,
vamos selecionar a opção real mais lento. Vamos aplicar, clicar sobre o botão aplicar. Então, observe que a nossa maior deficiência não é 600 milímetros, e sim 603 litros de água para cada metro quadrado de solo no estado do Espírito Santo. É a deficiência hídrica máxima. Posteriormente, vamos clicar sobre o drop-down configurações de valor mínimo e máximo para recolher esta opção e vamos no drop-down da opção gradiente de cores selecionar o gradiente de cor intitulado espectral. Espectral. Ótimo. Como as maiores deficiências são mais prejudiciais para o desenvolvimento da cultura do café, seja o café conilon, seja o café arábica, então nós vamos colocar de vermelho tudo que é pior. Então nós vamos inverter a paleta de cor. Então você vai clicar sobre esse drop-down novamente e vai selecionar essa opção, ó, inverter gradiente de cores. Sendo assim, as áreas com nenhuma deficiência ficarão com cores, ou com menores deficiências, com cores tendendo ao azul. E as áreas com maiores deficiências, com cores tendendo ao vermelho. Combinado? Vamos deixar marcada a opção modo contínuo e vamos dar OK. Clicar em aplicar e posteriormente sobre o botão OK. Ótimo! Parabéns! Então aqui encontra-se o nosso mapa, a nossa imagem de deficiência hídrica anual para o estado do Espírito Santo, que nós iremos utilizar em aulas futuras para fazer o nosso zoneamento agroclimático. Sendo assim, vamos repetir este processo, só que vai ser agora para as 12 imagens matriciais de temperatura média do ar, Só que a temperatura você não vai somar, você vai somar todas as 12 imagens e dividir por 12. Tudo bem? Também vai ser a temperatura média mensal anual. Então você vai somar e dividir por 12. Então vamos lá repetir o processo agora. Então nós vamos clicar sobre o menu raster, vamos apontar para a opção calculadora raster e vamos clicar. Ótimo. Então, sendo assim, nós iremos agora, antes de começar a somar as imagens, eu vou te ensinar o pulo do gato. Você não vai somar 12 imagens e dividir por 12, não é uma média? Então você vai, antes de começar, clicar no parênteses, abrir parênteses uma vez, você vai clicar em fechar parênteses, depois você vai clicar na barrinha e agora você vai digitalizar aqui dentro 12. Então o que aconteceu? Você já deixou toda a sua função pronta. Basta você clicar aqui dentro do parênteses agora e ir somando as 12 imagens, como eu tinha feito anteriormente com a deficiência. Só que aqui vai ser a média aritmética de xi de 1 a n, ou seja, de 1 a 12 dividido por 12. Tudo bem? É o somatório, é a média aritmética. Então nós vamos agora pegar temperatura. Então vamos lá então. Vamos começar com a temperatura de janeiro. Então você vai vir aqui, temp, underline jan, ótimo, mais, só você continuar agora, temp, underline fev, mais, temp, underline janeiro, fevereiro, março. Então você vai procurar março. Aqui, ó, temp, underline, mar, mais, janeiro, fevereiro, março, abril. Então você vai procurar temp, underline, abril, mais temp, underline, maio. Então aqui, ó, temp, underline, maio, mais temp, underline, que é junho. Ótimo. Mais temp, underline, que é julho. Mais temp, underline, agosto.
Então tá aqui, ó, temp underline agosto, mais temp underline 7, que vai ser setembro. Tá aqui, mais temp underline outubro, mais temp underline novembro, temp underline 9, mais, por último, temp underline dezembro. Então, você não pode se empolgar. Tem sempre que fazer a conferência. Então, vamos conferir. Então, vamos lá. Temp jan, mais temp fev, mais temp mar, mais temp ABR, que é abril, mais temp MAI, que é maio, mais temp jun, que é junho, mais temp jul, que é julho, mais temp agro, que é agosto, mais temp 7, que é setembro, mais temp alt, que é outubro, mais temp 9, que é novembro, e mais temp 10, que é dezembro. Todas dividido por 12. Inclusive, a expressão ficou válida, quer dizer que deu tudo certinho. Então, sendo assim, você tem que se preocupar agora com o nome de saída. Então, nós vamos clicar na reticências à frente da opção camada de saída. Então, vamos lá. Neste caso, nós somos direcionados para o nosso diretório, base, underline, dados, EA, que é GIS. Então, já estamos dentro do nosso diretório. Então, você vai dar o seguinte nome para a imagem matricial de saída. Você vai chamar de temp, tudo bem? Temp, tá bom? Anual, certo? Então, temp anual. Tudo ótimo? Então, igual você fez. Deficiência anual, temp anual. Então, vamos clicar sobre o nosso botão salvar. Ótimo. Então, sendo assim, a extensão da saída da camada vai ser GeoTIFF. Então, pode deixar GeoTIFF e vamos assumir a extensão da camada selecionada, das coordenadas XY aqui presentes. Tudo bem? Então, a formato de saída GeoTIFF, extensão vai ser a que está padronizada aqui, e o nosso SRC de saída também vai ser o 31984, que nós estamos trabalhando com SIRGAS 2000. Ótimo! Então vamos clicar sobre o botão OK para realizar a matemática, ou seja, o processamento matemático das 12 imagens matriciais. Então vamos lá, 1, 2, 3, OK. Então neste momento o QGIS está realizando com sucesso o processamento à matemática, que são as operações matemáticas sobre imagens matriciais em geotecnologias. Olha que coisa linda! Ele nos deu aqui a imagem de temperatura anual. Então vamos arrastar esta temperatura anual para a frente de temperatura. Ótimo! Então, de maneira análoga ao que nós fizemos com a imagem anterior, nós vamos formatar a camada de temperatura anual, porque nós precisamos conhecer efetivamente a maior e a menor temperatura média anual para o estado do Espírito Santo em 30 anos de dados. Então vamos lá, então nós vamos dar um clique duplo sobre a camada temperatura anual. Ótimo! Na caixa de diálogo propriedades da camada temp anual / simbologia, vamos selecionar a opção simbologia. No drop-down da opção tipo de renderização, vamos selecionar a opção banda simples falsa cor. Neste momento, nós vamos expandir a opção configurações do valor mínimo e máximo. E observe que à frente de precisão, neste drop-down, iremos clicar sobre a opção real mais lento. Vamos clicar então sobre o botão aplicar. Observe então que a maior temperatura para o estado do Espírito Santo
que é a medida do nível de energia do sistema, é de 25,6873 graus Celsius. E a menor temperatura em 30 anos é de 6,42 graus Celsius. Com certeza na região, né, aqui do Caparaó, sul, localizado no sul do estado do Espírito Santo. Sendo assim, vamos recolher, vamos minimizar esta opção aqui. Vamos clicar sobre drop-down, configurações do valor mínimo e máximo. Recolhemos então esse drop-down. Sendo assim, vamos selecionar a nossa paleta de cor. A nossa paleta de cor, à frente de gradiente de cores, neste drop-down, será a opção, você vai selecionar a paleta de cor intitulada, ou gradiente, né? Espectral. Ótimo. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Locais, olha que interessante, locais de maior temperatura, nós vamos colocar cores vermelhas. E locais de menor temperatura, vamos colocar a cor tendendo ao azul. Sendo assim, nós vamos clicar novamente sobre o drop-down gradiente de cores e vamos clicar sobre a opção inverter gradiente de cores. Sendo assim, as áreas mais frias, ou seja, com menores temperaturas para o estado do Espírito Santo, irão ficar com cores tendendo ao azul. E as áreas mais quentes, principalmente acima do Rio Doce, na região norte do estado do Espírito Santo, são áreas mais quentes, justamente nos locais onde nós também obtivemos as maiores deficiências hídricas. Combinado? Então, ficou aqui com as áreas tendendo, com cor tendendo ao vermelho. Vamos assumir a opção contínua, o modo contínuo, e vamos clicar sobre o botão aplicar e posteriormente sobre o botão OK. Fantástico! Então nós temos aqui nós temos a imagem de temperatura anual para o estado do Espírito Santo, variando de 6 a 25,68 graus Celsius. Posteriormente, não nos interessam mais, durante todo o nosso curso de zoneamento agroclimático, as 24 imagens meteorológicas anteriores. Ou seja, as 12 imagens de temperatura e as 12 imagens de deficiência. Sendo assim, nós vamos manter pressionada a tecla Shift. Você vai selecionar a primeira imagem temp_jan e por último você vai mantendo a tecla Shift pressionada DEF10, que é dezembro. Você selecionou então 24 imagens que não irão nos interessar mais. Basta então clicarmos com o botão direito do mouse sobre qualquer uma delas. Na janela de menu rápido, vamos clicar sobre a opção remover camada. Ótimo! Na caixa de diálogo remover as camadas e grupos, vamos clicar sobre o botão OK. Então, sendo assim, com sucesso, nós removemos as 24 camadas. Então, finalmente, nós iremos agora clicar sobre a terceira ferramenta da esquerda para a direita, que é o nosso disquetezinho, para que a gente possa salvar efetivamente o nosso projeto. Então, como eu não poderia deixar de passar nesta videoaula, eu vou bater aquelas famosas 3 palmas para você. Então vamos lá? 1, 2, 3. E com muito carinho, o professor Alexandre Rosa quer lhe parabenizar por você estar estimulando suas habilidades e competências. Parâmetro MEC de ensino. Realmente você está se tornando um ótimo usuário de geotecnologias, ciência dos meios aplicada aos dados espaciais. E caso você ainda não tenha se inscrito em nosso canal Mundo da Geomática, se inscreva em nosso canal Mundo da Geomática
e venha fazer parte da nossa amada família Mundo da Geomática, que já tem milhares de seguidores. E, com muito carinho, eu lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso, Zoneamento Agroclimático no QGIS. É com muito carinho, entusiasmo e satisfação que lhe agradeço pela interpretação da aula. Mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. E lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso, Zoneamento Agroclimático no QGIS.